O que você faria se você descobrisse que existe um lugar que Jesus ama ou amava estar? Bom, Betânia era uma aldeia que ficava aproximadamente 15 quilômetros de Jerusalém. Uma aldeia pequena, uma aldeia sem grandes relevâncias. Mas Jesus amava estar nessa pequena aldeia. Jesus amava estar em meio a esse povo. Eu gostaria de pensar com você a respeito do que Betânia tem de tão importante assim. Porque afinal, vamos pensar e refletir, convenhamos. Se nós tivéssemos somente 3 anos ou pouco tempo de ministério, ou seja, nós precisávamos fazer grandes coisas em pouco tempo, onde você gastaria tempo pregando e curando e falando para as pessoas de uma nova mensagem das boas novas? O que você faria? Eu tenho certeza que você pensaria em estar em grandes cidades, em estar sentado à mesa com pessoas importantes e relevantes. Mas Jesus pensou diferente. Jesus nos demonstrou que estar em Betânia era realmente viver a vocação a qual ele foi chamado. Viver a missão. Nisso, eu gostaria de linkar 3 pontos do que ou por que Betânia era um lugar que Jesus amava estar. Número 1. Betânia era um lugar de simplicidade. Não existia grande relevância ou pessoas com grandes nomes e que influenciariam multidões. Em Betânia, uma pequena aldeia, haviam pessoas irrelevantes, porque lá habitava uma família. Em Betânia morava uma família que Jesus amava demais. Maria, Marta e Lázaro, amigos pessoais de Jesus. Uma cidade simples, com pessoas simples. E Jesus, sendo quem ele é, quem ele era em terra, ele amava estar em meio aos seus amigos, entre pessoas simples. Isso é interessante porque nós hoje realmente vivemos uma jornada na qual parece que se nós não estamos falando com pessoas importantes ou se nós não estamos com a agenda lotada, se nós não estamos falando que sempre estamos na correria e correndo sem parar, se nós não falamos essas coisas, nós parecemos alguém que não é desse tempo. As pessoas olham para nós com um olhar de frustração. Afinal, como assim? Você está vivendo nesse tempo e você tem tempo vago? Você gasta seu tempo com pessoas simples? Por que você não está estudando, adquirindo conhecimento, empreendendo? Por que você está parado aí falando com pessoas simples? Jesus demonstra a nós que as relações de amizade são necessárias. E que muitas vezes, em lugares simples, acontecem coisas incríveis e sobrenaturais. O primeiro fator porque Jesus amava Betânia é porque era uma cidade ou uma aldeia simples, com pessoas simples. Jesus estava em meio a um povo sem relevância, mas um povo verdadeiro. O segundo fator porque Jesus amava estar em Betânia é porque em Betânia haviam pessoas simples, e pessoas simples são pessoas verdadeiras. Quando pensamos em uma criança olhando para o seu pai antes de dormir, o pai beija a testa do seu filho, dá boa noite, a criança dorme e dorme muito feliz. A criança não está preocupada se haverá na mesa, na manhã subsequente, comida. A criança conhece, ama e depende do seu pai. É uma relação simples, de um amor simples. A criança não tem grandes conhecimentos. A criança, quem sabe, não conhece seus pais tão bem assim, mas a criança confia. O que havia em Betânia era uma relação profunda de amizade. Jesus via Marta, Maria e Lázaro não somente como personagens bíblicos, não somente como pessoas que ficariam marcadas pela história, mas amigos. Jesus observava uma relação de amigo e pode ter certeza que quando Jesus chegava em Betânia, ele amava estar na casa dos seus amigos, ele amava estar numa relação verdadeira e isso nós temos perdido nesses dias. Quem sabe hoje nós não temos amizades para contar nos dedos de nossas mãos. Nós, quem sabe, conhecemos muitas pessoas, estamos hiperconectados, mas nós não temos mais relações profundas uns com os outros. Jesus demonstra em Betânia que ele amava estar lá porque haviam pessoas simples e porque lá também haviam pessoas verdadeiras.
verdadeiras. Jesus amava estar em meio a pessoas verdadeiras. E é isso que nós precisamos entender nesses dias. As nossas relações não precisam ser relações de troca, ou seja, eu faço algo e espero algo em troca. Não, mas uma relação verdadeira, de amizade, de amor, e não de expectativa sobre algo que pode acontecer ou não. Nós vemos hoje, quem sabe, tantos casamentos acabarem porque não se tornou vantajoso. Jesus estava lá e amava estar em Betânia, porque naquele lugar ele encontrava pessoas de verdade, pessoas que o amavam e pessoas que ele amava. Isso é tão interessante porque quantas vezes nós já observamos pessoas saindo da comunidade de fé e dizendo o seguinte: eu estou saindo da igreja porque eu encontrei um grupo lá fora que me abraçou, que me amou e que me fez parte, ou me fez sentir parte. O senso de pertencimento, o senso de relacionamento nós temos perdido nesses dias. O que Jesus demonstra em Betânia é que nós precisamos reorganizar as nossas relações. As nossas relações não podem ser fundamentadas em trocas. As nossas relações precisam ser fundamentadas em Cristo, em amor e no amor genuíno. Terceiro fator que podemos dizer porque Betânia era um lugar que Jesus amava é porque em lugares simples nós temos o início de grandes coisas. Quando analisamos Betânia, nós vamos observar que é lá onde Jesus é observado por seus amigos e é visto e entendido como aquele que deveria vir, como Messias. Jesus é visto em Betânia não somente como um amigo legal e incrível, mas os seus amigos, os amigos de Cristo, ao olhar para ele, viam algo a mais, viam o seu sentido, viam o seu objetivo, viam a sua missão. Em lugar de relacionamentos verdadeiros e profundos, não existe guerra para que um deseja ser maior do que o outro. Não existe conflitos nesse sentido. Cada um entende o seu papel dentro das relações. Por isso, para Maria, para Marta e para Lázaro, era incrível ter a presença de Jesus no seu meio, como amigo, mas também como Messias que deveria vir. Relações saudáveis são incubadoras. Eu quero te dar aqui uma dica, se você, quem sabe, não sabe, mas você quer saber como uma relação que você tem com amigos é uma relação saudável ou não? Veja o fruto. Uma relação que é saudável, ela deve gerar fruto. Se as suas amizades, se os seus contextos, as suas relações só geram morte ou não gera nada, significa que as suas relações não são frutíferas. E é por isso que não são incubadoras de algo. Essas relações devem ser repensadas, reanalisadas, reorganizadas. Quando pensamos em relações frutíferas, nós vemos Jesus com Marta, Maria e Lázaro. Uma relação que transformou o mundo ao ponto de até hoje nós falarmos de Cristo, amando os seus amigos e sendo amado por eles. Pode ter certeza que Jesus, quando estava em Betânia, ele se sentia em casa. Não porque ele nasceu lá, não porque a sua família estava lá, mas porque ele tinha naquela localização pessoas que o amavam. Em lugares onde nós somos amados e cuidados, são lugares que tornam-se incubadoras para nós. Lugares onde nós conseguimos desenvolver projetos e sonhos. Betânia é um lugar simples. Betânia é um lugar pequeno, mas que abrigou por alguns instantes, e mais do que outros lugares, a presença do próprio Cristo. Nós precisamos voltar e repensar. Onde estamos gastando as nossas vidas? Em lugares onde o mundo diz que são relevantes ou em lugares onde o Deus, o Criador, diz que assim são? Que venhamos a repensar nossas relações, a repensar o nosso tempo e a repensar a nossa intencionalidade. Talvez a pessoa que mais vai apoiar a sua vocação, o seu projeto, o seu chamado, não é a pessoa com milhares de seguidores. Pode ser a pessoa que está ao seu lado, que ama, que acredita em você e que está disposta, quem sabe, a sofrer para que você alcance algo muito maior. Por isso, que possamos ter Betânias
em nossos dias. Lugares de amor, lugares de cura, lugares onde o próprio Cristo gosta de estar.